Esses aqui, irmãos, são tão amigos nossos que a gente praticamente começamos juntos a questão ministerial e nunca nos deixou na mão. Sempre esteve ali do nosso lado, né? Foi um braço forte quando a gente estava iniciando. Então nós só temos que agradecer, né? Pelo coração, pela disponibilidade, pela amizade de vocês. Então, com a igreja linda lá em Vicente Pires, irmão, pensa numa igreja maravilhosa, animada, empolgada. Esse casal de pastores são realmente fenomenais, amém? Então a pastora Cristina vai dar uma palavra e logo após nós vamos orar para o pastor HC, que vai ministrar uma palavra para nós. Amém, aleluia. Amém, irmãos, boa noite. É uma alegria conhecer aqueles que nós não conhecemos, né? E os que nós já conhecemos também, é um prazer estar com vocês de novo. Como o pastor Jean falou, nós somos amigos e há uma alegria muito grande em nosso coração de estar aqui essa noite, né? E saber que Deus está agindo de forma tão poderosa sobre a vida de vocês, sobre esta igreja. Nós amamos os pastores de vocês, não nos cansamos de falar isso, porque verdadeiramente é um homem ou uma mulher de Deus, né? Vocês estão bem amparados por Deus aí com esses pastores. Então, sabe, estejam colados nele. Você que está chegando hoje, já chega assim, entrando na unção também, sabe? Entendendo que esse lugar é para você, entendendo que essa casa é a casa de Deus, é a sua casa, a casa do seu Pai. Amém? Eu quero só citar uma passagem que está em Romanos capítulo 8, versículo 31 e 32. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Amém? Então, queridos, olha, as promessas de Deus para essa igreja são coisas tão especiais, são coisas tão poderosas, que se você tomar posse, se você entender o que está escrito aqui, né, nós servimos a um Deus que não poupou o que ele tinha de melhor, não poupou o seu próprio filho. E aí ele nos diz aqui, e como? Se ele não poupou o seu próprio filho, como ele não nos dará todas as coisas? Amém? Então hoje vocês estão aqui diante de uma campanha, né, a respeito daquilo que Deus vai fazer em um outro lugar. E eu fico muito empolgada quando eu vejo, como o pastor Jean falou aqui, lá é provisório. Isso é um pastor de visão. Vocês têm pastores de visão que olham e sabem o que Deus ainda vai fazer, né? Esse é um começo e você tem a oportunidade de participar desse começo, porque Deus vai fazer, queridos. Então, que você fale assim, esse negócio é comigo, eu estou dentro disso aí, eu quero fazer parte. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida. Uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Amém? Que Deus abençoe. Amém, queridos? Vamos orar para esse homem de Deus aqui, pastor HC. Quem aqui não conhecia o pastor HC, pastor conhecia? Olha aí, pastor, você tem que vir mais vezes aqui, ó. Pai, no teu nome nós queremos te honrar, Senhor, pela vida pastor HC, pastora Cristina. Pedimos que o Senhor venha com uma bênção, Senhor, especial sobre a igreja Fruto Fiel, Senhor, que o Senhor derrame a tua graça. Mas esta noite nós pedimos que o Senhor venha falar conosco, Senhor, de uma forma poderosa. Nós necessitamos de ouvir a tua orientação. Fala conosco de uma forma tremenda. Usa o teu filho, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Boa noite. Eu quero parabenizar nessa igreja linda, porque a gente sabe que uma igreja não se faz apenas com os pastores. Deus escolheu os pastores, deu a eles uma visão, né, e o dom para pastorear, e aí vai agregando pessoas a essa visão e trazendo trabalhadores, pessoas que vão se ajuntando e realizando o que temos aqui, não é?
A igreja é o resultado do trabalho de muitas pessoas, né? Cada um faz um pouco e quando junta o trabalho de cada um, a gente tem, né, a beleza da igreja, né? Então, eu tenho um probleminha na fala, então você vai se acostumando, dá para sair, amém? A gente estava lá em Caldas Novas, saímos tarde, tinha esse compromisso aqui com o pastor Jean, não é? E ainda estou zonzo da estrada, a gente veio correndo para chegar a tempo, mas eu tenho a palavra de Deus. Enquanto eles se divertiam ontem, eu peguei o computadorzinho e fui assim, para um lugar afastado. É o preço, não é? O irmão coloca para mim a imagem, para mim, do Windows. Quem conhece esse símbolo aqui? Não é? Do programa Windows. O que ele representa? Janelas. Não é isso? Então, quando você está no seu computador, você abre uma janela que te dá acesso a arquivos, a programas. Então você pode, por exemplo, abrir o Media Player e ali ouvir uma música. Enquanto você escuta a música, você pode abrir uma outra janela e abrir o Word e começar a digitar um texto. E você pode ainda abrir outra janela, abrir um arquivo e mandar imprimir. Então são janelas abertas enquanto uma janela imprime, você pode digitar um texto e ao mesmo tempo ouvindo uma música. Ou seja, o Windows te possibilita a fazer várias tarefas ao mesmo tempo. E esta noite eu quero falar a respeito disso, porque Deus falou comigo esses tempos, e a respeito disso, eu estava tentando resumir tudo que eu poderia falar. Confesso que tem muita informação, mas a gente vai tentar enxugar ao máximo. E se você for esperto, você vai anotar, porque a palavra de Deus nos ensina, né? Ela é um poço, um fundo de sabedoria, de conhecimento. Ela é a nossa regra de vida, né? Tudo que a gente precisa tem nas Escrituras. É o livro do nosso Criador, aquele que nos fabricou, deixou o manual. Então você pode ler esse manual e aprender com esse manual, amém? Então, vamos lá. Então, assim como é um computador, assim também é o nosso cérebro, né? Ele tem janelas. Então o cérebro, através dessas janelas, vai guardando informações. E quando você precisa de uma informação, então você abre janelas que vai te dando aquilo que você quer. O cérebro também, ele tem uma atividade que se chama RAM, que é o registro automático de memórias. À medida que você vai fazendo coisas, o teu cérebro automaticamente vai memorizando coisas. E ele não só memoriza a atividade que você participou, como também memoriza o sentimento que você teve naquele momento. Então vou te dar um exemplo. Se um dia você sofreu um abuso qualquer, e durante esse abuso você teve um grande medo, todas as vezes que você lembra desse abuso, o sentimento do medo também vem junto, sim ou não? Então o cérebro memoriza também os sentimentos do momento que aconteceu o fato. Então isso são janelas, e quando são abertas você tem acesso
a essas memórias. Quando não são abertas, então você não lembra. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 22. Mateus 6, 22. Diz assim: a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Então Jesus está dizendo que os olhos é a candeia do corpo, ou seja, são janelas por onde entra a luz. E ele diz assim, que se essa luz que entra forem coisas boas, todo o teu corpo será bom, todo o teu corpo terá luz. Porém, se esta luz que entra pelos olhos forem coisas maus, o teu corpo vai sofrer com isso, o teu corpo será tenebroso. Então ele diz: se portanto a luz que em ti há são trevas. Há muito tempo atrás, quando eu li esse texto, eu fiquei me perguntando: como assim? Se a luz que em ti há são trevas, como pode a luz ser trevas? Então eu fui tendo um entendimento seguinte: primeiramente, não existem trevas. Deus não criou trevas. Deus não disse assim: haja trevas. Deus disse que haja luz. Então a luz é uma coisa criada, que existe. E o que são trevas? A ausência da luz. Então não existe uma coisa criada chamada trevas. Trevas é uma consequência de um lugar onde a luz não está. Então a única coisa que entra nos teus olhos são o quê? Luz. Então uma máquina fotográfica, para tirar foto, tem que entrar o quê? Luz. Então pelos teus olhos apenas entra luz. Agora essa luz que entra, aquilo que você vê, a visão que você enxerga, pode ser coisas boas e coisas más. Então por isso que ele diz: se a luz que em ti há, a visão que você tem, se isso são trevas, se isso são coisas ruins, são coisas más, então o teu corpo vai sofrer com isso. Então Jesus aqui não se refere aos olhos naturais, mas a uma visão, como você vê as coisas. Então se por esta janela que você tem visão, você permite coisas boas, então o teu corpo terá luz. E você permite coisas más, então você vai ter enfermidade, medo, desconfiança, desilusão, desânimo. Você vai ter uma alma enferma. O que você permite entrar por essas janelas vai determinar a forma como você vê as pessoas. Então é o que você deixa entrar por essas janelas dos olhos que vai determinar a forma como você vê as pessoas. Então várias pessoas veem uma mesma pessoa de forma diferente, porque depende do que cada um tem em si. Então o que você permite entrar por essas janelas determina também como você se vê, a forma como você se vê. Influencia também a forma como você vê o pecado. Tem gente que se estremece diante do pecado, tem gente que sofre quando peca, e tem outros que não têm sentimento nenhum. Por que são reações diferentes diante do mesmo fato? A forma como vê o pecado,
a forma como cada um se vê. Isso afeta também a forma como você vê o diabo. Dependendo do que entra por essas janelas, determina também a forma como você vê Deus. Cada um enxerga Deus de uma forma diferente. Por isso que alguns são tementes, outros se humilham, se prostram, e outros nem sequer levantam as mãos para adorá-lo. O que é isso? A forma como cada um vê Deus. Então a sua fé manifesta segundo a visão que você tem. A sua fé se manifesta segundo a visão que você tem. É segundo aquilo que entra pelas janelas do corpo. Você lembra muito bem dos 12 espias? Lembra, né? Vamos ler Números 13, 31. Diz assim, olha, porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Então veja como esses homens estão vendo os moradores da terra, como eles estão se vendo por dentro. Então, segundo a visão que eles têm, isso vai reagir à fé de cada um. Então eles dizem para todo mundo: nós não podemos conquistar essa terra tem gigante, essa terra tem homens valentes. Nós nos vimos como gafanhotos. Irmãos, se você se vê como gafanhoto você é. É por isso que está escrito assim, olha, digo fraco, eu sou forte. Porque mesmo que você esteja fraco, você não pode se ver como fraco. Você precisa ter uma visão de que você é forte. Por isso que Paulo diz: quando estou fraco, aí é que sou forte. A visão. Olha como esses homens tinham uma visão bizarra, né? Eles dizem que são gigantes, filhos de Enaque. Esses homens são descendentes de gigantes. Nós não podemos conquistar. 10 tinham essa visão. Foi o que eles deixaram entrar pelos olhos, quando viram os moradores daquela terra. Porém Josué e Caleb, né, versículo 6, Números 14, versículo 6, foram com eles e tiveram uma visão diferente. Diz assim: Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefté, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Esses homens só viram as coisas boas dessa terra, irmãos. Os outros 10 só viram as coisas ruins. Então você pode escolher se você quer enxergar só o que é ruim da vida, ou se você quer escolher as coisas boas. Eles dizem assim: olha, e não temais o povo dessa terra, não temam eles, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Que visão diferente. Enquanto uns
se viam como gafanhotos e diziam: eles também estão nos vendo como gafanhotos. Outros diziam: eles estão desamparados, eles são o nosso pão. Deus nos dará essa terra é boa, ela manda leite e mel. Então, irmãos, a visão é muito importante. É muito importante a forma como você vê as coisas. Se você continuar lendo o texto, quando eles disseram isso, o povo já estava inflamado com o medo, com o pavor, querendo escolher um outro líder para voltar ao Egito. E eles pegaram pedras para apedrejar Josué e Caleb por causa da visão. Aí Deus tomou, a parte de Josué e Caleb. E a Bíblia diz que Deus, a glória de Deus, se manifestou para defender Josué e Caleb. Então a visão é muito importante. Então, quando o pastor Jean diz assim: nós já compramos e o dinheiro está no bolso, isso é uma visão, irmão, de prosperidade, e você tem que receber isso. Porque deixa eu te dizer, nenhuma igreja é rica se os membros não forem ricos. Você quer que sua igreja seja rica? Porque riqueza é uma cultura do reino dos céus. Riqueza é uma cultura do reino dos céus. No reino dos céus não tem pobre, irmãos. Quem chega pobre prospera. No reino dos céus não tem miserável. Olha, se as ruas são de ouro, o mar é de cristal, as portas da cidade estão de pedras preciosas, meu amigo, olha a prosperidade de Jesus. 5.000 homens e talvez tivesse umas 10.000 mulheres. E Jesus diz, os discípulos dizem: o povo está com fome, manda esse povo embora, vão morrer esse povo. Jesus diz: dê a eles de comer, vocês estão no meu reino. E aí eles, sem entenderem, dizem assim: nem se a gente tivesse o dinheiro do mundo todo para comprar pão para esse povo todo, não daria. Jesus disse: o que vocês têm? Acharam lá, 5 pães e 2 peixes. Prosperidade. Multiplicou, todo mundo comeu, que ficou todo mundo igual cearense, o bucho quebrado, tudo cheio, estufando. E sobrou ainda 12 cestos cheios para cada um dos discípulos. Um cesto. Então, irmãos, reino de Deus, aprenda isso. Tem gente que exalta um pastorzinho que anda fubazento, que anda de jumento, carrinho quebrado. Ele fica feliz quando o pastor toda semana está na oficina. Diz: isso é que é pastor. Tu está errado, irmão. E se o teu pastor for pobre, é porque você é pobre. Se tua igreja for pobre, é porque vocês são pobres. Porque nenhum dinheiro chega aqui se não passar pelo seu bolso. Nenhuma prosperidade chega na igreja se não passar primeiro por você. Então, para Deus abençoar uma igreja, tem que abençoar você primeiro. Quem recebe? Então, meu querido, não critique o dízimo, dê o dízimo. Não critique, oferte. Porque quando você faz isso, Deus tem um compromisso contigo. Olha como é que ele diz lá em Malaquias: se você der o dízimo, faça por mim e eu vou abrir o quê? O Windows. Eu vou abrir o Windows do céu, as janelas do céu,
e vou derramar sobre você bênçãos sem medida. Deus nunca quis tirar um centavo do seu bolso, porque Ele quer um motivo para te enriquecer. Por isso que Ele diz: mais bem-aventurado é dar do que receber, porque quando você dá, Deus se compromete com você, porque Ele tem uma aliança. Se der, eu devolvo. E Ele diz assim: olha, medida, recalcada, sacudida e transbordante. Tem gente que fica se amarrando em 10%. Miserável, tu vai morrer miserável, bicho. Vai morrer miserável, irmãos. O que é 10%? Presta atenção. Eu vou logo adiantar uma coisa aqui. O Velho Testamento fala de janelas o tempo todo. Mas quando chega no Novo, o Novo fala de portas o tempo todo. Porque janela te dá visão. Ninguém transita por janela. Janela é para você ver. É o que você vê. Mas porta é por onde você entra. Aí, deixa eu te dizer, no Velho Testamento Deus pede o dízimo, porque está falando de janela. Mas quando Jesus vem, fala de portas. Como é que diz lá em Atos dos Apóstolos? Eles vendiam tudo que tinha, suas propriedades, e depositavam tudo aos pés dos apóstolos. E qual era o resultado disso? Ninguém tinha necessidade. A igreja era próspera e rica. Irmãos, hoje não é apenas janelas que Deus quer te dar. Deus abriu a porta para você entrar e tomar posse da bênção. Amém? Então veja bem. O doutor Augusto Cury, deixa eu te falar de uma coisa aqui importante, porque isso mexe contigo. Quem conhece o doutor Augusto Cury, seus livros, não é? Ele fala a respeito dessas janelas. E ele fala de 3 janelas que são importantes para nós aqui hoje. Ele diz que no teu cérebro tem a janela neutra. O que são essas janelas? Aquelas janelas em que você guarda a memória de coisas que não estão ligadas às emoções. Como assim? Por exemplo, a matéria da escola que você está estudando não tem emoção nisso. Você está memorizando uma matéria para fazer a prova. A matéria do concurso, o endereço do irmão que você vai visitar, o número do celular, a placa do carro, um trajeto que você percorre. Então são memórias que não contêm o fator emoção. E tem a janela light, que são as memórias que guardam as emoções. Então essas janelas, elas têm conteúdo agradável, que gera prazer, felicidade, satisfação. Que tipo de memórias são essas? Por exemplo, o primeiro beijo que você deu na sua esposa, a festa do casamento, o primeiro filho que nasceu, o segundo e o terceiro, não é? De repente, o primeiro carro que você comprou na casa e te causou uma satisfação muito grande, então aquela memória te trouxe o quê? Felicidade. A formatura da faculdade. De repente, o dia do primeiro emprego. Quem lembra do primeiro emprego aqui? Tem um sentimentozinho, não é? De satisfação, de alegria. Então, essas memórias são guardadas nessas janelas light. E assim como a gente tem as janelas que guardam memórias de felicidade, de satisfação, nós também temos as janelas que guardam as coisas ruins, que guardam as memórias
que contém angústia, revolta, tristeza, dor, inquietação, ansiedade, fobia, pânico, traumas do passado. E essas janelas ele chama de janela killer. Então o que é killer? Assassina. São as janelas assassinas. E qual é o problema quando a gente abre essa janela killer? É que ela é uma arma mortal para todas as outras janelas. Quando ela se abre, ela é tão terrível que todas as outras se fecham. Por isso que quando você abre essa janela que traz o sofrimento do passado, ou um trauma terrível que você passou, então você fica perdido, você fica cego. Porque inclusive essa janela, quando ela se abre, ela bloqueia o teu raciocínio. Você nem consegue raciocinar. Então quando ela se abre, você não consegue enxergar, por exemplo, quem te ama, só quem te odeia. Você não consegue ver o quanto sua vida está melhor. Você só consegue ver as coisas ruins da sua vida. Você não consegue ver o quanto você pode melhorar. Você só vê o quanto pode piorar. Quando essa janela está aberta, você não consegue nem enxergar o amor de Cristo. Você só vê o que o diabo pode fazer contra a tua vida. Você não consegue ver os benefícios do Evangelho. Você só vê o mal que o mundo pode te causar. Por exemplo, numa igreja como essa, digamos que aqui tem 200 pessoas. E dessas 200, 150 pessoas te amam. 40 não te conhecem. Uma pessoa te critica. E tem 9 pessoas que é amiga dessa que te critica. Você deixa abrir essa janela killer e de repente você só enxerga essa pessoa que te critica. Você esquece as 150 pessoas que te amam. Você esquece que tem 40 pessoas que não te conhecem, que se vir a te conhecer vão te amar também. Você esquece que essas 9 não tem nada contra você, é apenas amiga daquela que te critica. E por causa de uma pessoa que te critica, você perde 150 pessoas que te amam. Você perde uma igreja maravilhosa que provém para você um futuro brilhante. Você perde pastores maravilhosos. Você perde o amor de Deus. Você esquece de tudo que fizeram por você. Você esquece de todo o preço que foi pago por tua vida. Isso acontece ou não? E por causa de um você vai embora. Você prefere viver de um que te critica do que o amor de 150 pessoas. Então, meu irmão, você pode escolher. Ver como os 10 espias viam só as coisas ruins, ou você pode ser como Josué e Caleb, ver as coisas boas, estar grato e aproveitar tudo que Deus te deu até o dia de hoje. Amém. Então, quando você abre essa janela killer, que te traz, sabe, apenas memórias ruins, você fica totalmente cego, irmãos. Então, você me pergunta, pastor, e por que Deus então criou essa janela killer? Essa, na verdade, não é a pergunta que você deveria fazer. A pergunta é, por que você abre essas janelas killer? Porque Deus te deu essa janela no teu cérebro para colocar lá dentro as coisas ruins que aconteceram com você. E você não pode abrir isso. Você tranca e joga essa chave fora. E deixa apenas a janela light, que te dá prazer, que te dá alegria, que te dá felicidade, que te dá prazer na vida. Meu querido, veja as coisas boas que tem as pessoas, não apenas as coisas ruins. Você lembra da mulher de Ló?
quando Abraão intercede para que Deus livre Ló e sua família de Sodoma, porque Deus iria destruir aquela cidade com fogo e enxofre. E quando eles estão saindo dali, sabe, Deus diz assim: vocês não vão carregar com vocês essas memórias. Tranca isso, esquece isso, e não abram essa janela, ninguém olhe para trás, porque eu vou destruir esta cidade com fogo e enxofre. E de repente a mulher de Ló, que saiu de Sodoma, mas deixou o coração lá, olhou para trás, consequência, morreu. Então, irmãos, às vezes coisas ruins que te aconteceram no dia de ontem, você precisa esquecer. Não deixa o teu coração lá, porque isso vai te matar, isso vai te destruir. Agora vamos para a Bíblia. Então vamos ver janela na visão bíblica. Hebreus 10:1. Hebreus 10:1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, o que era a lei? A lei que Deus deu a Moisés, o Velho Testamento. O que é isso? A Bíblia diz que é a sombra, a visão dos bens futuros, das coisas que viriam de vir. Ele diz, e não a imagem exata das coisas. Nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar o que a eles se chegam. Então o autor de Hebreus está dizendo, olha, o que, por exemplo, a oferta de Abraão. O que era aquela oferta de Abraão? Uma sombra dos bens futuros. Então ele diz assim, não é a imagem exata das coisas. O que aconteceu com Abraão não é realmente o fato em si naquele momento. Aquilo era apenas uma visão do futuro. Porque quando você olha para a oferta de Abraão, como diz lá em Gênesis 22:1, diz assim, e aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então o que era isso, irmãos? Apenas janela, porque a porta estava a milênios de distância. Então Abraão aqui era a figura de Deus. Quando Deus diz, toma agora o teu filho, o teu único filho, o teu filho unigênito. Quem era o unigênito de Deus? Jesus. Ele diz, o filho a quem amas, Abraão. Você sabe que lá no batismo, Deus disse assim, este é o meu filho amado, o filho a quem amo. Então Deus diz, Abraão, pega o seu unigênito a quem você ama e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto. Então Deus manda ele oferecer o holocausto a uma montanha. Você sabe que Jesus foi crucificado no monte do Calvário, chamado Gólgota. Então ali, irmãos, era apenas uma visão. Não era o fato em si que estava valendo. Era a visão do que Deus estava dando do futuro. Então Abraão era apenas uma janela, mas Cristo foi a porta. Isso. Por isso que lá em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? O seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui é a porta, da janela que Deus mostrou lá atrás. Mateus 3,16,
Diz assim: sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho que é amado, em quem me comprazo. Essa era a porta de uma janela que Deus deu lá atrás. Então João 10:9, João 10:9, o que Jesus diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Então, muito mais do que uma visão, a visão é necessária, mas o triunfo está na porta. E você precisa, irmãos, ter uma visão correta, porque só Josué e Caleb tomaram posse da promessa. Sem as janelas você não tem acesso à porta. Você precisa ter a janela para ter acesso à porta. Você precisa ter visão. Sem visão você não tem conquistas. Quem tem visão vê o que outros não veem. Por isso que o que Josué e Caleb estavam vendo, os 10 não estavam, porque apenas eles tinham visão. Então tem coisa, irmãos, que Deus vai dar aos seus pastores que você não vai estar enxergando. Não fique rebelde, não critique, se una a eles e diz: estamos juntos, nós vamos. Eu creio que Deus está te direcionando, meu pastor. Amém. E quem vê, irmãos, o que os outros não veem, conquista o que outros não conquistam. Por isso que você precisa ter visão. Você sabe que muitas empresas, isso aqui é importante demais, faliram nessa pandemia. Muitas empresas faliram nessa pandemia. Sabe por quê? Porque eles tiveram visão para começar, mas não tiveram visão para continuar. E a visão para continuar é muito mais importante do que a visão para começar. Começar uma coisa é muito fácil, irmãos. Muita gente tem visão para começar um casamento, mas quem tem visão para permanecer casado? Muita gente tem visão de que o evangelho é bênção e de que traz salvação para a sua vida, e ele abraça essa fé. Mas quem é que tem visão para permanecer? Então a visão para permanecer é muito mais importante do que a visão para começar. O IBGE diz que a cada 5 empresas abertas, uma fecha no primeiro ano. E 70% das empresas fecham no período de 10 anos. Por quê? Porque eles têm uma visão para começar a empresa, mas não têm visão para permanecer, para continuar, para ficar de pé. Por isso que o Senhor alerta aquele que está em pé: cuide para que não caia. Porque é mais importante você ficar de pé do que apenas se levantar. O que é uma visão? Visão é ver o futuro. E por que é tão importante ter uma visão? Porque quem tem visão sabe onde vai chegar. Quem tem visão não se desespera no presente, diante de uma dificuldade, diante de um problema. Quem tem visão não fica perdido no meio de uma crise. Quem tem visão não se embaraça com os problemas. Tem gente, irmão, que não dá conta de ter problema. Quando começa a ter problema, ele perde a cabeça e fica todo embaraçado, fica enrolado, chuta o balde e sai fazendo besteira, porque não tem visão. Quem tem visão não é paralisado pelas críticas. Você sempre vai ser criticado, irmãos, fazendo coisas boas ou não. Quem tem visão não reage por emoção, reage segundo a visão que tem. Quem tem visão sempre encontra uma saída. Sempre encontra uma saída. Com
vocês atravessaram a crise da pandemia, encontraram uma saída, pastor? Eu creio que sim, porque senão a igreja não estaria assim. Por quê? Por causa da visão. A visão determina a sua reação. Por isso que é tão importante você ter visão. Vamos ler 1 Samuel 17, 41. 1 Samuel 17, 41. O filisteu também vinha se aproximando de Davi. E o que lhe levava o escudo ia adiante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Meu irmão, imagina você diante desse bruto homem, com armadura de guerra, um homem que sabia lutar, com espada e com lança na mão. Na sua frente, um ajudante, um escudeiro com escudo. E um menino diante dele, desarmado, apenas com uma funda. E esse bruto homem, se imagine no lugar de Davi, dizendo para você, amaldiçoando você, e dizendo: eu darei a sua carne às aves do céu e às bestas do campo. No mínimo, meu irmão, você fazia xixi nas calças. No mínimo, tenho certeza disso. Mas um homem de visão reage de forma diferente. Não por causa da capacidade que tem, por causa da visão que tem. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lance, com escudo. Porém eu venho a ti, não em meu nome, mas no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel. Olha a visão, a quem tu tens afrontado. Meu amigo, aquele homem, já há 40 dias, ele desafiava o exército. O exército de Israel, tantos homens de guerra, inclusive os irmãos de Davi, todo mundo com medo. Sabe por quê? Por causa da visão. Eles sabiam que os filisteus eram mais fortes. E eles diziam: nós somos gafanhotos para esse povo. E eles estão nos vendo também como gafanhotos. Mas Davi chega e diz: peraí, esse cara desse tamanho não está afrontando vocês não, gente. Ele está afrontando é o Deus de Israel. Aí, por causa dessa visão, Davi diz: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Meu amigo, isso aqui é tremendo, porque veja bem, Davi tinha visão como ia matar o gigante. Antes de matar, ele já sabia tudo que ia fazer. Olha só como é que está escrito. Ele diz assim: olha, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. Ele não tinha feito nada, mas ele já tinha visão. Eu vou acertar uma pedra de esqueixo na testa desse infeliz. E quando ele cair no chão, olha, já presta atenção, irmão, Davi não tinha espada. Como que ele diz: eu vou arrancar a tua cabeça? Com qual espada ele ia arrancar a cabeça? Com a espada do gigante, só tinha a espada do gigante. Então a visão que ele tinha fez toda a diferença. Ele dizia: esse cara não está afrontando o exército de Israel, ele está afrontando o Deus de Israel. E o Deus de Israel é o Senhor da guerra. Então ele está destemido. Ele está destemido porque a visão é clara. Então ele diz: eu é quem vou te ferir, vou te arrancar a cabeça. E diz: e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às feras da terra. Presta atenção. O gigante disse que ia fazer isso com Davi. Davi dizia: eu vou fazer isso com você e com o teu exército.
visão. Ele diz assim: e os corpos do arraial dos filisteus, dos teus amigos, darei hoje mesmo às aves dos céus e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E há Deus em Israel. Isso é visão. Visão. Há Deus em Israel. Você afronta não é a mim, é a Deus. Irmão, se alguém te afrontar, ele está afrontando Deus a quem você serve. Então não tem o que você temer. Esse Deus se compromete com você na palavra. Mude a visão de que você é um pobre coitado. Mude a visão de que a crise vai te engolir. Mude a visão que você nasceu para ser, sabe, um necessitado. Mude a visão de que você é perseguido. Mude a visão de ver apenas as coisas ruins, apenas aqueles que te perseguem. Tem tanta gente que te ama. Tanta gente que te ama. Estava aconselhando um irmão essa semana, e ele estava falando uns probleminha besta, querendo desistir por causa que achava que Deus, né, não gostava dele, não amava ele. Querido, olha, minha voz só melhora quando eu prego um pouco. Se você me ver falando fora da pregação, você vai rir de mim, eu vou ficar chateado com você. Eu digo, meu amigo, eu tenho muito mais motivo do que você para desacreditar de Deus. Como é que Deus me chama para ser pastor, e quando Ele me coloca no ministério, Ele me permite perder a voz? Que Deus é esse? Como é que Ele me escolhe e me tira a ferramenta que eu mais preciso, que é a voz? Eu digo, se eu fosse olhar coisa ruim, eu não estaria aqui pregando, edificando a igreja. Eu olhei os resultados que se ia dando. Com voz de gago, voz rachada, o povo sem entender direito o que eu falava, a minha esposa me ajudando, e a coisa foi acontecendo, porque não depende de mim. Deus não precisa de mim. Eu só preciso me dispor e animar o povo e dizer: olha, existe um Deus que dá janelas, existe um Deus que dá portas, existe um Deus que dá visão, existe um Deus que faz você tomar a promessa em suas mãos e é comprometido com você. Então, por isso, irmãos, só entra pela porta quem tem janela e só conquista quem tem visão. Então, deseja a partir de hoje ter visão. Outra coisa, toda visão que Deus deu no Primeiro Testamento, no Velho Testamento, foi uma preparação para aquilo que viria a acontecer. Quando Deus, por exemplo, deu a ordem para que Noé construísse a arca, 100 anos construindo a arca, isso é o quê? Uma janela, apenas uma visão. E engraçado que Deus fala para ele: coloca na arca uma janela e uma porta, porque a janela é o que você vive e a porta é aquele que virá. Porque a arca falava também de Cristo, da salvação, do plano de redenção. Deus deu uma janela e uma porta para que Noé entendesse que o que Deus estava lhe dando era a sombra dos bens futuros. Então a preparação, irmãos, é muito importante. E a preparação é uma atitude de fé. Eu me preparo hoje para algo que virá no futuro. Então você precisa preparar hoje o que você quer alcançar no dia de amanhã. Você não se prepara para o inverno no inverno. Você se prepara para o inverno no verão. Por exemplo,
Esses caras da NET foram colocar internet lá em casa e quebraram umas telhas. E aí eu deixei passar. Quando a chuva chegou, tome chuva dentro de casa. Aí eu resolvi arrumar, né, o meu telhado quando a chuva estava caindo. Consequência, quebrei mais telha, porque a telha estava molhada e quando eu estava por cima, tudo quebrava. Então, irmãos, ninguém se prepara para o inverno no inverno. Tem que ser no verão. Noé não construiu a arca no tempo do dilúvio. Ele construiu a arca quando nem esperança de chuva existia. Então todo mundo olhava para ele e via ele como um louco. O que esse cara está fazendo? Não tem chuva, não tem água, um sol de rachar, e o cara construindo uma arca. É porque você se prepara para o futuro no presente. Então você não vai construir uma arca no tempo do dilúvio, é no tempo do sol. Então você faz hoje o que você não precisa. Você sabia disso? Você tem que fazer hoje o que você não precisa. Por exemplo, quando que eu vou investir no meu casamento? Quando eu estiver numa crise? Não. Porque quando você está numa crise do casamento, você precisa de investimento. Por isso que não dá certo. E o cara acaba separando. Porque você precisa investir no seu casamento quando tudo está bem. Quando está só love. Esse é o tempo de investir. Para permanecer de pé. Você não faz quando você precisa. Você faz quando você não precisa. Você não cuida das suas finanças quando você está quebrado. Você cuida dela quando tudo está bem. Quando você não tem dívidas. Quando tudo está tranquilo. Aí você vai ter responsabilidade com o seu dinheiro e com suas contas, com a administração daquilo que Deus confiou em suas mãos. Então isso, irmãos, é visão. Você constrói hoje o que você não precisa hoje. Por isso que Deus deu Abraão, Noé, José, tantas janelas em tempos que só iria acontecer muito depois. Você lembra da visão de José? Deus deu visões para José quando ele era bem jovem, sim ou não? Sim, né? Então, depois de dar a visão, Deus começou na vida dele um período de preparação para ele responder a visão. Então, quando Deus te der uma visão, Ele vai te preparar. Porque você precisa estar preparado. Sabe por quê, irmãos? Oportunidades, elas não se perdem. Você sabia disso? Às vezes você diz assim: ai, mas eu perdi uma oportunidade. Você perdeu, mas a oportunidade não se perdeu. Ela apenas muda de mão. Ela sai de você e vai para a mão de uma outra pessoa que está pronta, que está preparada para receber. Uma oportunidade nunca se perde. Ela apenas muda de mão. Então, quando Deus deu a visão a José, Deus disse: eu preciso preparar esse camarada, porque a visão é grande e ele precisa ter estrutura para viver essa visão. Então você sabe de todo o percurso que José sofreu. Injustiças, foi preso, sofreu tanto. Mas um dia, Deus pega José e diz: chegou a hora. E ele revela o sonho de Faraó. E quando ele revela o sonho de Faraó, olha só a visão. José diz assim: olha, nós vamos ter 7 anos de fartura. Nós vamos ter 7 anos que vai ter comida e abundância. E um tempo, irmãos, que tem comida e abundância, ninguém precisa juntar comida. Precisa? Não. Por quê? Porque a gente tem abundância.
Então a visão é assim: você não faz o que você precisa hoje. E foi essa visão de José que salvou o mundo no seu tempo. Porque 7 anos de comida abundante foi o ano que ele juntou comida. E por causa da visão, quando veio a fome, José tinha o que ninguém tinha. Porque ele teve uma visão que ninguém teve. Então só o Egito tinha comida. Porque os outros deixaram para se preparar quando a crise veio. Não cuide da sua saúde depois que você estiver doente. Ei, tua coluna está boa, irmãos? Cuide dela. Tem gente que só cuida da coluna quando ela está arrebentada. O teu fígado está bom? Cuide dele. Porque se você for cuidar dele depois que ele estiver pichado, talvez não dê tempo. Visão. Você faz hoje o que você não precisa. Porque amanhã você vai ter o que ninguém tem. Só abraça oportunidades quem tem visão. As oportunidades se cruzam com pessoas preparadas. Não esteja preparado. Você lembra daquela frase do Lavoisier, o pai da química moderna? Ele diz: da natureza nada se cria, nada se perde. E eu concluo: nem as oportunidades. Então quem tem a visão, para a gente fechar aqui, isso aqui é importante, sabe que a riqueza para vencer não está fora de você, está dentro de você. Amém. A riqueza para vencer não está fora, está dentro. Então eu digo para alguns jovens lá na nossa igreja, tem muita gente que quer viajar, quer ir para os Estados Unidos, quer ir para a Inglaterra. Eu digo: meu irmão, se você tem que ser rico, você vai ser rico em qualquer lugar, até no Piauí. Até no Piauí, você vai ter jumenta lá para fazer inveja ao povo. Porque essa riqueza está dentro de você, irmãos. É onde você colocar a planta dos pés. Não é? É assim que está escrito. É onde colocar a planta dos pés. Olha só, Abraão tinha essa visão muito clara, né? Ele briga lá com Ló, os homens já estavam ricos, que os pastores e o povo já estavam dando briga e intriga entre o povo. Aí Abraão diz: escolhe aí, rapaz, para onde você quer ir. Diz que Ló olha as campinas, tudo verde, bonito, né? Rico de água. Ah, eu quero ir para cá. Não, pode ir, eu vou para as montanhas, o deserto. Por quê? Porque a minha riqueza não está fora, está dentro. Aonde eu for, eu serei próspero. Assim é você, querido. Você é rico aqui dentro. 2 Coríntios 4:6 diz assim: porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Você tem esse tesouro aonde? Aqui dentro. O vaso é você. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aí, como ele diz, em tudo somos atribulados. As tribulações vêm o quê? Fora de nós. Mas diz: mas não angustiado, porque a angústia acontece aqui dentro. A tua riqueza não está fora, está dentro. Ele diz: somos perplexos. Ficamos perplexos com aquilo que está fora. Ficamos perplexos quando tem gente que quer votar no Lula. Quer Lula de volta no poder. Eu fico assim perplexo. Eu digo: meu Deus, eu não acredito nisso, Jesus. Eu fico perplexo, irmãos. Aí a Bíblia diz: mas não desanimado. Porque a gente se desanima o quê? Aqui dentro. Lula está fora,
Mas aqui não desanima, porque eu creio no número 17. Esquece, meu, vamos continuar na Bíblia aqui, ó. Ele diz assim, ó, somos perseguidos. Nós somos perseguidos o quê? Ora, mas não desamparados, porque somos desamparados, nos sentimos desamparados aqui dentro. Somos abatidos, mas nunca aqui destruídos. Amém? Quantos podem dar glória a Deus por isso? Aleluia! Oh Deus! Jesus se manifestou como homem, fora de nós, mas quando ele resplandece, resplandece dentro de nós, nos nossos corações. Para quê? Para que conheçamos a glória de Deus. É isso que o versículo diz. Por meio de Jesus Cristo que está dentro de nós. Então, meu querido, não tema os seus inimigos. Porque quando Deus te dá inimigo, Ele dá inimigo para ativar o potencial que está adormecido dentro de você. Você sabia disso? Tem gente que só reage quando a coisa começa a apertar, sim ou não? Não é? Então, às vezes, Deus te dá problemas, te dá tribulação, te dá inimigos, para acender a chama, para reagir, para sacudir você, para despertar em você o potencial que está dormindo. Amém? Então, não tenha medo de enfrentar gigantes, mas fique animado. Porque se Davi não tivesse enfrentado o primeiro gigante, ele não saberia que ele teria esse dom de matar gigantes. Se Deus não tivesse, permitido os midianitas sufocar Gideão, ele nunca saberia o potencial que ele tinha para bater seus inimigos. Então, meu querido, glorifique a Deus, porque a visão é necessária para você saber onde está indo e qual rota andar para alcançar seus alvos. Amém? A equipe de louvor está aí. Gostaria de cantar uma canção antes da gente orar por você. Sabe, lá em João 15:16, Jesus diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto o quê? Permaneça. A visão de permanecer é mais importante do que a visão para começar. Se você um dia teve essas janelas abertas para saber que Jesus Cristo salva, de que Ele é teu Senhor, ganhe a visão para permanecer nesse caminho. Amém? Pois Ele tem dado tesouros dentro de você, para você destruir gigantes, para quando você vê o exército vindo contra ti, você tem a visão de que eles não estão contra você, estão contra o Deus que está em você. A Bíblia diz assim: se o inimigo vem por um caminho, por 7 ele fugirá. Porque quando ele vem, ele pensa que vem dando contra você, mas quando ele vê o Cristo que habita em ti, bate em retirada. Não tem nada, irmãos, que possa te vencer quando você está em Cristo e Cristo está em você. Olha o que Jesus diz em João 8:31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam neles: e vós permanecedes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Permanecer. Visão. As janelas. Não abra a janela killer. Deixa o teu passado longe de você. Deus te traz hoje para uma novidade de vida. A Bíblia diz assim: as coisas velhas já passaram, estão trancadas nessa janela killer. Eis que tudo se fez novo.
Não abra, irmãos, as janelas do seu passado. Isso te destrói, isso te paralisa, isso te impede. Você é uma nova criatura. Deus te chama para fazer tudo novo. Tudo novo. Amém? Você já ouviu isso, né? Que tem gente que diz: não, eu não vou ser crente porque crente faz lavagem cerebral. E tem quem diga: quem diz que Deus faz serviço de porco? Deus jamais vai lavar o teu cérebro. Ele quer te matar. Ele quer que você morra. Você precisa morrer para nascer uma nova criatura. Se a semente não morre, não brota. Deus não quer reformar você, irmãos. Deus quer te matar e trazer uma nova pessoa, um novo José, uma nova Ia. Sim. Quantos entenderam? Quantos estão dispostos a ter visão em Deus? Saiba que tem janelas para você. E só quem tem janela é que entra pela porta. Presta atenção, Jesus disse assim: olha, o ladrão não entra pela porta, ele entra pela janela. Cuidado que entra pelos teus olhos, porque o ladrão entra pela janela. Agora Jesus, o que ele faz? Ele não entra pela janela, ele diz: ó, eis que estou à porta e bato. Ele só entra pela porta, porque ele não é ladrão e nem salteador. Ele é a verdade que liberta. Ele é a vida, a ressurreição. Vamos ficar de pé, por favor.